Fala galera, beleza? Vamos trazer mais um conteúdo aí hoje do Power BI, tá? É um conteúdo um pouco diferente, para ser bem sincero, o tema em si não é minha especialização, que é a parte de marketing. A gente vai fazer hoje um dashboard de CRM, né? Focado ali para a gente entender melhor o comportamento dos nossos clientes, enfim. É um case aqui fictício, né, que eu peguei do site Kaggle. Depois aí eu deixo o link na descrição para vocês poderem acessar também e fazer o download do dataset. Mas a ideia é justamente a gente trazer esse case para a nossa realidade de negócio, tá? Aqui no canal a ideia é pegar esses desafios que eu vejo do dia a dia, no lugar que eu trabalho, com as pessoas que eu converso também, enfim, conteúdos que eu vejo na internet que a gente poderia estar usufruindo melhor, para que a gente possa trazer uma melhor análise de dados para o nosso dia a dia, uma melhor tomada de decisão, um melhor direcionamento para os nossos clientes. Então, a ideia é trazer essa visão aqui para vocês, tá? Até então não vi muitos conteúdos que abordam dessa maneira, muito mais com a visão de negócio, tá? Não é fazendo firulagem de botando aqui um jeito bonitinho de se fazer. Aqui a ideia é ser funcional, ser prático, ser eficiente e eficaz, tá? Então, quero trazer um case que é muito mais realidade de negócio, dia a dia, do que enrolação para vocês, beleza? Então, galera, vamos trabalhar aí. Eu vou trazer três visões aqui para vocês, tá? Só resumindo. Uma é do CRM, que é aquela visão resumida, né, com algumas métricas, indicadores e visualizações, para a gente ter uma ideia resumida e geral, relativamente básica do nosso cliente. Caso vocês queiram se aprofundar depois, aí vale vocês trabalhar esse conceito, aí, né, em casa, enfim, no computador de vocês. E outra visão seria de cluster, tá? Eu aproveitei aí para poder fazer uma clusterização utilizando o machine learning. E a gente poder ter uma visão mais analítica, tá, do nosso público, que no caso aqui é o fictício que eu peguei do site. E a última é justamente uma listagem de campanha, tá? Ou seja, a gente vai estar utilizando ali filtros para poder facilitar, para poder segmentar o público para o qual a gente quer fazer um direcionamento de campanha, visto que a gente já fez toda uma análise de dados antes para poder fazer o melhor direcionamento possível. Vocês vão entender melhor depois que eu praticar aqui com vocês, tá bom? Então, galera, a ideia aqui é ser prático, tá? Não é ser bonitão aqui em relação a dashboard, aqui não tem firulagem, aqui a ideia é ser eficiente e eficaz no dia a dia, beleza? Então, vamos aí, mão na massa. Primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é fazer a conexão, claro, com a nossa base, né, no caso. Aqui eu tenho eu tenho um arquivo em CSV, já está até aqui, né, com o Spy Project, que é o que eu tinha feito a conexão, a clusterização no banco de dados, ou perdão, a clusterização no Python, né? Perdão. E aqui eu já tenho o nosso banco, tá? Vou clicar aqui em transformar os dados, padrão do dashboard no Power BI. A gente sempre está primeiro transformando os dados ao invés de estar carregando eles direto, nunca se sabe se precisa fazer algum tipo de tratamento, tá? Então vamos dar uma olhada geral. Aqui a gente vai ter a coluna de invoice, né, que no caso o dataset está em inglês, tá, pessoal? Mas a gente vai traduzindo aqui. Invoice seria praticamente o número de pedido, o Customer ID aqui seria o ID do cliente, né, no caso, o gênero se é masculino ou feminino, a idade do cliente, a categoria no qual ele comprou, fez uma compra, a quantidade, né, de produtos e itens, enfim, seja o que for, o preço. Aí aqui a gente já pode fazer um tratamento, tá, pessoal? A gente já pode colocar aqui em número decimal fixo, porque a gente quer é, um valor financeiro, né? O método de pagamento, né? Se é cartão de crédito, cartão de débito, dinheiro, a data que ocorreu. Para ser bem sincero, a gente não vai estar utilizando esse campo aqui, tá? Por mais loucura que pareça, a gente não vai estar usando esse campo aqui para essa demonstração. O shopping no qual o cliente fez a compra, né? E o cluster a que ele pertence, que foi a clusterização que eu já fiz anteriormente no Python. Fiz um fit aqui, tá? Com esse dataset para que a gente já possa fazer uma análise bem mais sintetizada. Beleza? Então, galera, depois disso aqui realmente a única transformação, né, que a gente precisava ter feito. O cluster é que ele continua como número, tá? Não precisa colocar aqui como texto, não tem necessidade. E a gente já pode até dar um fechar e aplicar, beleza? Então, tá carregando, belezinha. E aqui, pessoal, a gente vai começar montando, tá? A gente vai começar montando aqui.
o nosso painel, mas antes disso, lembre-se, a gente primeiro precisa criar algumas medidas aqui, enfim, dar uma mexida aqui para criar as métricas e indicadores que a gente vai querer analisar, tá, pessoal? Um deles que a gente vai precisar é a receita, tá bom? Então, aqui, primeiramente, a gente precisa fazer um cálculo dentro da própria tabela para criar um novo campo, né, uma nova coluna, que é a receita gerada por cada cliente, cada pedido, enfim, desse dataset. Se eu não me engano, esse dataset aqui, para vocês verem, né? Não sei se vai dar para enxergar aqui embaixo, mas o número de linhas também é o número de clientes distintos, tá? Ou seja, a gente tem um cliente por linha distinto. A gente não tem repetição de compras, né, desses clientes nesse dataset em específico, tá? Então, vai ser um cliente diferente por linha. Beleza? Aqui eu gosto só por toque mesmo, eu gosto de formatar, então já boto em short date aqui. Eu vou deixar em inglês, tá, pessoal? Acredito que o conteúdo que vai importar, né, no final para vocês a visualização de dados aqui eu vou apresentando e vou traduzindo ao mesmo tempo. E aqui a gente vai criar uma nova coluna, tá, para poder gerar receita de cada pedido de cada cliente. Então já coloco aqui receita, vou pegar a quantidade, né, quantity, e vou multiplicar pelo price, que é o preço. Aí a gente já vai ter aí a receita por cliente, tá bom? Ou seja, cada linha. E aí depois, pessoal, acredito que seja só isso, tá? Em relação à tabela em si, a gente não vai trabalhar com outro tipo de criação de campo aqui. Na verdade, vamos sim. Agora que eu lembrei, a gente tem uma grande oportunidade aqui, mas isso a gente vai fazer por fora. Depois eu vou mostrar para vocês. É, e agora, pessoal, o que eu queria fazer é criar aqui a tabela, tá? Uma tabela de medidas, para que a gente possa estar utilizando, estar criando, né, as medidas necessárias. Então, vou ali em inserir dados, tá? Para criar essa tabela de medidas. Já boto aqui em carregar. Depois que carregar, vai gerar essa tabela de medidas aqui e a gente já pode criar a nossa primeira medida, que é a mais fácil e clássica de todas, né? Acredito eu, que é a de clientes, tá? Então eu quero contar quantos clientes tem nesse dataset. Então eu posso até, como a gente já viu, né? Todos já são distintos, são diferentes os códigos, mas por via das dúvidas eu sempre coloco um distinct count aqui, tá? Para poder facilitar. E a gente pega aqui o Customer ID e dá um Enter. E aqui, pessoal, a gente já pode ver o resultado, tá? Então tem ali 99 mil e alguns quebrados, provavelmente, de 99.457 clientes que estão ali na nossa base de dados, tá? A gente pode até colocar aqui uma formatação com ponto, né, para facilitar a visualização do dado. Então tem aqui 99.457, beleza. E aí, só para a gente poder dar uma visualizada nesse dataset. Agora, a gente pode excluir esse coluna 1 aqui, tá, galera? Isso aqui não tem funcionalidade nenhuma para a gente não precisa disso. Para até dar uma limpada aqui, né, no que a gente precisa. E vocês podem até ver que as medidas vêm com uma calculadorazinha aqui, que facilita bastante. Agora, pessoal, já que a gente já criou nossa tabela de medidas, eu já vou aproveitar e fazer aquele agrupamento, né, que eu falei da idade. O que acontece? Aqui uma análise muito interessante também para se fazer é de grupo de idade dos clientes, né? A gente vê ali quantidade de clientes que tem por faixa etária, né, para facilitar. A gente vê a quantidade de clientes por faixa etária, que já dá uma noção muito boa em relação ao nosso público. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou criar um novo grupo, tá? Da idade, que está aqui como age, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou botar faixa, o nome de faixa etária. Faixa etária. Vou colocar aqui o tipo de grupo como lista. E a gente vai começar a agrupar os valores que a gente quer para criar essa faixa, tá? Então, isso aí é uma definição de cada um, tá, pessoal? Não existe uma regra. Isso aí é o que for melhor para o seu negócio, o que você entender aí que é melhor para que vocês tomem as melhores decisões a partir da análise dos dados. Para fins de análise geral aqui, eu vou fazer uma categorização, né, um agrupamento por, enfim, uma faixa que eu acredito que seja interessante aqui, tá? Então, eu clico aqui
no 18, posso dar um Shift para poder puxar até o 25 e vou fazer um agrupamento, tá, pessoal? Vocês vão ver que ele já puxa aqui do 18 ao 25. E eu vou repetir essa ação para o 26 ao 35, 36 ao 45, 46 ao 55, 56, 65 e depois 66 em diante. Aí que eu vou fazer, galera? Eu vou começar, vocês veem que o nome está muito feio, né? Tá 18E comercial, 19E20. Não é legal isso para quando a gente vai estar fazendo uma visualização dentro do nosso dashboard, né? Quando a gente estiver construindo as visualizações. Então, qual é a ideia? Eu vou aqui renomear esses grupos que a gente criou, tá bom? Essas faixas etárias que a gente criou. Então, vou dar um double clique aqui e vou colocar 18-25, tá bom? Facilitar aqui a nossa visualização de dados. Então, eu coloco aqui 26 a 35 e vou repetindo esse processo até chegar no final. Vem aqui 56 a 65 e aqui eu posso colocar um 66 mais para poder facilitar, né? Falando que já é uma faixa de idade mais avançada, né? A gente considera aí pessoas mais idosas. E aí, depois disso, é só dar um OK, beleza, galera? Dando um OK, já criou aqui a faixa etária e vocês vão ver que no próprio dataset ele já faz essa configuração por linha. Por isso que assim, a gente podia ter feito por aqui também, tá? Novo grupo, mas enfim, fiz uma ordem diferente, mas está tudo certo. Então, pessoal, eu criei aqui a faixa etária, tá? Então, essas serão praticamente as colunas que a gente vai precisar desse dataset, beleza? Aqui, galera, a gente já criou praticamente uma medida principal, tá? Que a gente vai estar utilizando aí para análise do CRM, que é a métrica dos clientes, a quantidade de clientes. Outra métrica que a gente vai precisar, galera, é a receita, né? Muito importante a gente saber a receita que a gente tem. Ah, Thiago, mas não já calculou lá na nossa tabela? Sim, eu calculei, mas eu calculei por linha. O que a gente quer fazer aqui é calcular a soma de toda a receita gerada nesse dataset. E para isso a gente precisa criar uma medida, beleza? E aí eu vou colocar aqui receita, sum, né, para poder fazer a soma. Depois eu vou colocar receita e vou finalizar aqui com Enter, tá? E vocês já vão ver, vou até copiar e colar aqui para vocês visualizarem melhor. Vou tirar esse clientes e vou incluir a receita. Vocês vão ver que tem ali 251.505.794,25 centavos. Belezinha, galera? Então, a gente já tem aqui a nossa receita também. E por último, e não menos importante, eu quero fazer o ticket médio, tá? Então, uma métrica muito importante vai ser o ticket médio para a gente poder analisar justamente o comportamento por perfil de consumidor, tá bom, pessoal? Então, aqui, como é um caso específico de que o número de linhas é o mesmo número de clientes, que é igual ao mesmo número de pedidos, tá? Então, o pedido que é diferente de todos os outros e o cliente que é diferente de todos os outros também, se compõe todo o dataset. Então, todo mundo é diferente de todo mundo. Então, como a gente tem esse cenário, que todos os pedidos são diferentes e todos os clientes são diferentes, a gente não tem repetição do número dos clientes e dos pedidos, eu já vou utilizar direto, não é o correto, tá? Eu vou avisar aqui para nomear, né, as coisas, organizar as suas medidas, suas tabelas de medidas aqui. Não é o correto, mas por fim, né, de facilidade, a gente vai fazer dessa forma. Eu vou usar o clientes, a tabela de cliente, como também a quantidade de pedidos, tá? Então, vou até colocar aqui, nesse caso em específico, porque facilita, beleza? Mas, Thiago, não, vai ficar confuso, não tem problema. A gente deixa aqui clientes, tá? Que acredito que até para fim didático fica melhor, pessoal. Pedidos é igual a distinct count. E a gente coloca aqui invoice, né? Vamos fazer o correto. A gente coloca aqui o invoice, que no caso são os pedidos. Vocês vão ver que vai dar no mesmo, tá, pessoal? Vou até colocar aqui para vocês darem uma olhada. Vocês vão ver que é a mesma coisa, nada mudou, tá vendo? É porque é justamente isso que eu falei. O número de linhas é a mesma coisa que o número de pedidos distintos. Então, tá tudo certo, beleza? Mas para fim didático, vamos deixar assim que fica mais fácil. E aí, por último, a gente vai criar o nosso ticket médio, né? E o que é o ticket médio? Ticket médio é um indicador, tá bom, pessoal? O indicador é uma razão. Então, a gente vai pegar a nossa receita e vai dividir pelo número de pedidos, que vai dar o nosso ticket médio. Beleza, pessoal? Então, vamos criar aqui uma nova medida.
ticket médio. E vamos pegar receita. Eu gosto de botar divide logo. Então, bota aqui o divide, né, para dividir. O numerador, que é a receita. E o denominador, que são os pedidos. A gente vai ver aí, ó, mais um resultado. Vamos ver como é que fica. Ticket médio, olha lá, 2.528,7893. A gente não precisa de 4 casas decimais quando a gente está analisando o ticket médio, né, pessoal? A gente sabe que ali 2 casas decimais é o suficiente para estar analisando esse tipo de coisa, tá? Então, a gente vem aqui na formatação, né? A gente clica em cima da medida, vem aqui na formatação do número de casas decimais e pode botar um 2 aqui para poder sanar o nosso problema, tá? Que é o que a gente precisava ali, as 2 casas decimais. Beleza, galera. Então, criamos aqui as 4 medidas que a gente vai estar de fato utilizando para todo o nosso dashboard, tá? De CRM. É muito pouco, Thiago. É muito pouco, depende, tá? Isso aqui, pessoal, na verdade, são poucas medidas que já compõem praticamente tudo que a gente precisa, tudo, né, entre aspas, para estar fazendo uma análise razoável do nosso público, tá? Então, assim, parece pouco, mas o poder disso aqui é muito grande. Então, fiquem atentos que os dados, quando bem pensados e feitos, eles são muito poderosos para tomadas de decisão. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora é realmente começar a estruturar as visualizações, tá? E o que eu falei lá no começo é que a gente vai um pouco do freestyle. Eu já tinha feito um modelo antes para um projeto pessoal meu, né? Mas eu queria compartilhar aqui com vocês um pouco, né, do que eu fiz para que a gente possa trocar um pouco, né? E vocês possam ver um pouco, enfim, comentar aí depois o que acharam, se não gostaram, tinha uma ideia diferente, fazer desse modo, fazer daquele, e tá tudo certo, tá? Então, vamos começar aí criando as visualizações. Eu, Thiago, acredito que seja muito legal a gente já criar uma separação nesse dataset em específico, né, que a gente chama uma segmentação por gênero, né, que é homem ou mulher. Então, como é um dataset mais restritivo em relação à questão de gênero, a gente pode já criar uma segmentação por aí, beleza? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou tirar esse cliente, esse pedidos aqui, e eu vou começar a utilizar algumas visões que eu acredito que sejam interessantes para o CRM. Ah, Thiago, mas isso aí não é o ideal e tal. Gente, eu falei, eu não sou especialista em marketing. Não sou especialista ali, o analista de dados de marketing, mas sou eu o analista de BI, né, o analista de dados que vai estar conseguindo ajudar o time a criar esse tipo de visualização. Então, sempre conversem, tá, com os seus usuários finais aí quando vocês estiverem criando os dashboards para que eles deem o input do que precisam para tomar as melhores decisões. Claro que vocês podem contribuir, mas é muito importante estar ouvindo o usuário final. Beleza? Então, vamos criar aqui. Eu gosto, né, no caso, de dar uma ampliada, tá? Eu sei que o dashboard que eu vou criar vai ter mais informações do que eu consigo colocar aqui. Então, o que eu vou fazer é já dar uma ampliada aqui na altura, né, do dashboard. Então, eu vou botar aqui 1200 para ver se vai comportar. Dou um zoom aqui e beleza. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar. Aqui, já vou dar uma diminuída também aqui nesse valor do balão. Vou botar aqui 25 para ganhar espaço. E aqui a gente tem a receita. O ticket médio eu vou colocar a mesma coisa para a gente ganhar espaço. E beleza. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu quero fazer, como eu falei, eu quero segmentar já os valores por gênero, tá? Como a gente tem homem e mulher nesse dataset, fica bem mais fácil. Então, o que eu quero fazer é criar aqui uma visão de homem, tá? Ou seja, a gente já botar aqui para o usuário ver que o homem ele tem aqui uma receita de X, um ticket médio de Y, e a mulher aqui ao lado vai ter a mesma coisa, né? Uma receita de X e um ticket médio de Y, que a gente já começa a criar uma visualização de segmentação, né, do nosso público. A gente entende, se o nosso público tem mais mulher, se o nosso público tem mais homem, quem consome mais, né, quem tem ali um maior ticket médio, a gente já começa a ter uma melhor noção, tá? Então, eu vou fazer um copia e cola desses valores, vou colocar aqui. Acredito que dá para dar uma reduzida. Vamos ver. Acho que dá. Beleza. Vamos ver aqui então. Então, vou fazer isso aqui. E aí, o que, que eu quero fazer, pessoal? Aqui eu já vou começar a colocar alguns filtros, tá? Então, vou aproveitar para colocar um filtro aqui, nesses dois, tá? Nessas duas visualizações de cartão, o filtro de gênero. Então, vem aqui, gênero, nesse visual. E vamos botar aqui masculino primeiro. Aí vem aqui em gênero, coloca novamente masculino, né, male. E aqui eu vou replicar colocando
o feminino. Gender, tá, beleza. Vamos botar aqui nesse agora. Female. Beleza. E aí, galera, olha só que interessante. Olha só o quão poderoso é. A gente já começa a ver que a maior receita ela advém do público feminino, ali mais de 50% advém do público feminino, mas o ticket médio mais alto é do público masculino, tá? Então, nessa análise de dados que a gente já está fazendo, a gente está vendo, poxa, os homens, por mais que eles tenham uma receita menor, eles têm um ticket médio maior. As mulheres, apesar de terem uma receita maior, têm um ticket médio menor, tá? E apesar de ter um ticket menor, elas têm ali uma compra, né, uma receita muito maior no público, ou seja, o meu volume está de fato no público feminino. Olha que interessante, pessoal, a gente já começa a tirar aí conclusões apenas fazendo essa pouca visualização que a gente fez aqui, tá bom? Vamos lá, isso aqui é só para começar. Depois eu baixei aqui duas visualizações, né? Vou até botar, na verdade. Vou colocar aqui para ficar mais fácil, até para a gente poder identificar melhor. Aqui a gente tem um rosto de uma mulher que eu peguei aqui na internet, né? Deixa eu dar uma adequadinha aqui para poder encaixar, não ocupar tanto espaço assim. E aqui eu vou colocar de um homem para poder também enquadrar. Lembra, galera, aqui a ideia não é fazer um dashboard maravilhosamente lindo, tá? Isso aqui é para fim de análise de dados para o dia a dia do trabalho, e eu garanto para vocês que tentar ficar fazendo bonito demais no dia a dia do trabalho não é muito produtivo, porque sempre tem coisas a se mudar, melhorar, sempre tem que mudar coisa, então eu sempre gosto de deixar o mais simples possível, mas mesmo assim visualmente bonito, né, para que possa ser utilizado e que seja facilmente adaptado ali diante da situação necessária, tá? Então, não vou fazer muita coisa aqui, a ideia é justamente trazer o conteúdo, e caso vocês queiram fazer aí um dashboard bonitão, fazer no PowerPoint um fundo e tal, boto super apoio, mas não é o objetivo aqui. Então vamos lá, galera. Aqui a gente já tem essa visualização, então a gente já consegue ver aqui que o homem, né, ele tem essa receita, tá? Ele tem essa receita de 101 milhões, papapá. A mulher, ela tem essa receita de 150, olha que interessante. A gente já começa a tirar essas conclusões e já deixa de fácil visualização para o nosso usuário, tá? A ideia é justamente essa. Então, poxa, o homem tem ali uma receita X, um ticket médio Y, a mulher tem um X e Y também. Beleza? E aqui ao lado eu vou colocar, vamos lá, eu vou colocar aqui, vamos ver se cabe. Se não, a gente pode fazer o uso também da tela, tá, pessoal? Vou botar aqui 1350 para dar um pouquinho de espaço. Aqui não tem restrição em quanto a isso, pessoal. A gente pode usar e abusar do jeito que a gente quiser, desde que seja interessante para o usuário final e agregue valor. Então, beleza, vou colocar aqui, no caso, o gênero, né, que eu quero fazer aqui uma segmentação agora da quantidade de clientes, tá? Então, vou criar aqui uma visualização da quantidade de clientes por gênero, tá? Então, ponto, vou lá. Pessoal, olha só, que interessante. A gente vai só até mudar aqui, superior esquerda, para poder facilitar, e vou tirar o título, para ficar menos coisa. A gente vê, pessoal, que 59,81% do nosso público é feminino e 40% praticamente é masculino, tá? Então a gente vê que realmente o nosso público em quantidade de clientes, né, a gente usou a medida de clientes, tá? Ou seja, clientes distintos, a gente vê que o nosso público majoritariamente é de mulher. Olha que interessante. Então nossa empresa, ela tende mais para o perfil feminino. Olha que legal. A gente já começa a tirar vários insights a partir disso, tá? Então vamos avançando. Vocês vão vendo que está evoluindo bastante já. Já tem bastante informação interessante para a gente poder utilizar no nosso dia a dia. Vou puxar aqui um pouquinho para cima essas visualizações que a gente criou para a gente ganhar espaço. E aqui, pessoal, eu já quero começar a criar outras visualizaçõezinhas, tá? A primeira, vamos lá, vamos aproveitar essa faixa etária aqui. Beleza? Então, vou criar duas visualizações, tá? Bem simples mesmo, para a gente poder deixar prático. Uma vai ser a quantidade de clientes, eu vou estar utilizando a medida da quantidade de clientes, tá? E a outra, eu vou estar utilizando a medida do ticket médio, beleza? Vamos fazer isso.
Aí a gente vai estar analisando sempre clientes e ticket médio, tá? Só que a gente vai utilizar visualizações variáveis diferentes, né? No caso, variáveis não, perdão, campos diferentes para isso. Primeiro que a gente vai estar utilizando é a faixa etária. Esse aqui é muito legal, galera. Eu gosto muito de utilizar a faixa etária, que já dá muito insight também. Então, primeiro, eu vou estar colocando aqui na esquerda. Eu vou deixar tudo na esquerda só de cliente, tá? Quantidade de clientes extintos. E na direita, ticket médio, para a gente poder padronizar e facilitar a visualização. Aqui eu já vou tirar, né? No caso, esses títulos, tá? Que não importa. Já está explicativo, né? Pelo nosso título em geral da visualização. Aqui eu vou só fazer a mesma formatação e a gente já pode ver. Olha que interessante, pessoal. Aqui a gente tem o nosso maior público entre 36 a 45 anos, enquanto o nosso menor público é o de 66 mais. Seguido, né? Olha que interessante. O nosso público não é um público muito jovem. Ele fica ali mais na idade mais adulta, né? Depois ali dos 35, enfim. É um público um pouco mais sênior. Então, a gente já começa a tirar esse insight, tá bom? Mas vocês veem, olha que interessante, pessoal. Apesar do nosso menor público ser o cliente de faixa etária 66 mais, os 66 mais, têm o segundo maior ticket médio do nosso público. Olha que maneiro. Ou seja, já é um pessoal que ele gasta mais. Tá vendo? Por mais que seja uma diferença, uma pouca diferença, né, do segundo para o terceiro, você vê que eles já gastam muito mais do que o público de 26 a 35, o público de 18 a 25 e até de 56 a 65. Olha que maneiro. Aí já dá para fazer algumas ideias, né, um brainstorm em relação a isso. Beleza? Vamos agora para o próximo, pessoal. Aqui a gente já começa a tirar alguns insights. Vamos copiar e colar para poder facilitar. E a gente já vai colocar aqui embaixo, tá? Só que agora, ao invés de faixa etária, eu não quero faixa etária, a gente vai manter as medidas, tá bom? Só que agora eu quero por tipo de pagamento, tá? Eu quero por pagamentos. Eu não quero por por faixa etária. Agora eu quero por pagamento. A gente vê, pessoal, que o método de cash, né, que é dinheiro, tem o maior número de clientes, ou seja, a gente tem mais clientes pagando com dinheiro do que com cartão de débito, beleza? Ou seja, já está interessante, a gente já está conseguindo entender. E crédito fica ali no meio termo, tá? Sendo o segundo. E a gente pode ver também que o dinheiro, quando o pessoal paga por dinheiro, tem um ticket médio maior do que pagando por cartão de crédito seguido de cartão de débito. Beleza? Então a gente já tem essa visualização. E por último, a gente pode fazer uma visualização. Ficou um pouquinho grande, tá? Vou dar uma esticada aqui na tela, pessoal. Como eu falei, isso aqui não é regra, a gente pode usar e abusar da forma que a gente quiser, desde que seja interessante e fique encaixado. Tipo de pagamento sai tipo de pagamento. E agora, pessoal, vamos fazer o seguinte, agora eu quero por shopping, que a gente tem aqui, só que eu vou mudar a visualização. Eu não quero essa visualização de barras, eu quero, perdão, não quero essa visualização de colunas, eu quero de barras. Então eu já vou mudar aqui de ambos. E aí, pessoal, o que eu quero? Agora eu quero a visualização por shopping. Então já vou colocar aqui no eixo Y os shoppings para poder ver quais são os shoppings com maior quantidade de clientes, né? E qual o maior ticket médio. Então a gente já pode ver, olha que interessante, que o shopping com maior quantidade, os shoppings, né, com maior quantidade de clientes é o Mall Istambul e Canyon, né? Canyon. Ou seja, são os shoppings que a gente tem maior concentração de clientes. Beleza? E depois o Metro City, o Metropol, AVM, Stadium Park, enfim. Mas, apesar do Mall Istambul ser o mais visitado, né, nessa base de dados que a gente tem aqui, e o Square Mall ser o menos, com a menor quantidade de clientes, a gente pode ver que o MR Square Mall ele tem o maior ticket médio de todos os shoppings, para vocês verem. Deve ser tipo um shopping premium, né, pessoal? Aqui tá aparecendo mais essa visualização, beleza? Então, olha que interessante, galera. Aqui a gente já construiu com poucas medidas e poucas visualizações, né, visualizações relativamente simples, um CRM. A gente já conseguiu ter uma leitura muito interessante do nosso público. E aqui, galera, vocês podem brincar à vontade, tá? Tem diversas visualizações, diversos tipos de insights que vocês podem tirar a partir
das análises de dados, enfim, desses outros recursos de Power BI, beleza? Mas para fins do que a gente precisava para cá, é basicamente isso, tá? Básico que não é básico, mas é o que a gente precisava para nossa análise geral, para poder entender melhor quem é nosso público, né? Então a gente já começa a ter uma visualização muito interessante. Aí depois, pessoal, vocês podem estar formatando aí para poder fazer a interação, né? Para poder entender melhor qual é o público, onde é que está comprando, onde é que o público feminino joga mais dinheiro, onde é que o público masculino joga mais dinheiro, onde é que é o maior ticket médio por método de pagamento para o público feminino, masculino, enfim. Tem um mundo aí de análise para fazer, beleza? E agora a gente vai para o nosso próximo bloco, que é justamente pegar a análise de cluster, tá? Que isso aqui é um plus que eu quis fazer aqui para a gente, que é muito interessante e há muito de se ganhar com isso, tá? Então já fiz uma clusterização no Python anteriormente, já fiz um fit no banco de dados e aqui eu só joguei direto para poder nos facilitar. Então, pessoal, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar uma série de visualizações aqui, vou até dar uma esticada também, porque eu sei que esse vai ficar um pouquinho maior, para 1500, e já vou colocar aqui para a gente fazer uma análise geral. Se eu não me engano, eu usei 5 clusters, que foi o número ótimo ali que eu encontrei, né, fazendo usando os métodos de cotovelo, enfim, o método de silhueta, que são métodos para identificar qual o nível ótimo, né, o nível ideal, né, se assim posso dizer, de clusters. São cálculos estatísticos. E aqui, pessoal, a gente vai fazer uma análise de como é que está essa disposição por cliente, tá? Aqui eu não vou ver nem o ticket médio, aqui eu só vou usar a medida de cliente. Então, eu quero ver a quantidade de clientes por cluster pelos visuais que a gente vai estar avaliando aqui, tá? Vocês vão perceber que fica muito interessante. Então, pessoal, primeira coisa que eu quero ver aqui é os clusters, né? No caso de clientes por gênero. Então, eu vou colocar aqui o eixo Y já a nossa medida de clientes, tá? Vou estar tirando aqui, no caso, os títulos para não nos atrapalhar. Isso aqui não vai ser relevante. Já vou aplicar isso para todo mundo, para facilitar a nossa vida. E aqui, logo em seguida, eu vou colocar o gênero, tá? Ou seja, a gente vai ter aquela segmentação, mas eu vou estar, não, perdão, no eixo X eu vou estar colocando, desculpa, eu vou estar colocando os clusters, tá? Então aqui eu já vou colocar os clusters para a gente poder ter a visualização, ou seja, vocês já podem ver a distribuição de clientes por cluster, tá? Então já facilita bastante aqui, a gente vê que o nosso maior cluster, né, com o número de clientes no caso, é o cluster 4, seguido do 1, depois do 0, 2 e 3, tá? O 0, pessoal, no Python, ele é o 1, tá? Quando a gente está criando o cluster, ele não começa no 1, ele começa no 0. Então o 0 é 1, 1 é 2 e por aí vai, até o 4 ser o 5. Beleza? Então, considere aí 5 clusters e está tudo certinho. É só uma questão de visualização dos dados mesmo. E aqui, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou atribuir o gênero na legenda, tá? Perdão, na legenda não. Vou colocar aqui, deixa eu colocar... Deixa eu dar uma ajeitada aqui, pessoal. Que na verdade eu coloquei errado, perdão. O que eu queria colocar na verdade era o empilhado, tá? Fiz besteira. Mas vamos lá. Quantidade de clientes. Ficou aqui o gênero. Deixa eu ver se eu consigo dessa vez. Não, na verdade é troca. O cluster caminho vem para cá. Cluster caminhos vem para cá. E aqui entra o gênero, tá? É isso. Beleza, galera. Então, aqui a gente já consegue ter uma visualização muito melhor, tá, do nosso público. Então a gente pode ver, pessoal, que o cluster 1, né, no caso o cluster 1, literalmente o cluster 1, ele é composto totalmente por homens. Tá? Então a gente já pode ver que o cluster 1 é completamente composto por homens. E aqui o cluster 4 é composto por mulheres inteiramente, tá? Acredito eu que seja por mulheres mesmo. É isso, não tem nenhuma faixa aqui em cima de homem. Então, pessoal, dá nem pra ver, né, no caso. Vou até dar uma ampliada aqui. Realmente não tem, pessoal. Então, aqui a gente já pode ver que se a gente quiser fazer uma campanha de e-mail marketing, enfim, para algum tipo de coisa, a gente já pode ver que o cluster 1 é o mais assertivo possível para homens e o cluster 4 para mulheres. Beleza?
A gente vai replicar essa visualização dos clusters aqui no eixo, no eixo X, tá? Que a gente vai estar usando aí para praticamente todo mundo. Cluster caminhos. A gente vai colocar aqui os clientes. E o que vai mudar praticamente, pessoal, é o que a gente vai estar usando de legenda, tá? Então aqui eu vou criar, vamos agora por categoria. Opa, deixa eu só copiar aqui. Deixa eu pegar aqui, customer, contagem de categoria. Deixa eu pegar o... Ah, claro, é porque eu estou fazendo novamente errado. Agora que eu vi, pessoal, que eu estou na mesma visualização de antes. Aí realmente não vai dar certo, né, Thiago? Meu Deus. Mas enfim. Beleza, então aqui a gente vai pegar por categoria, que eu ajustei, tá certinho. Beleza, então pessoal, olha só que interessante. Aqui, deixa eu só tirar essa legenda aqui novamente, né, porque não há necessidade. A gente aqui já pode tirar o título. Beleza. Então, pessoal, olha que interessante. Aqui a gente já pode ver que se a gente quiser fazer uma propaganda para o cluster 3, a gente vai ser muito mais assertivo se for exatamente nas categorias de shoes, né, e technology, que são as categorias de sapato e tecnologia. Então, para a gente fazer uma campanha para esse cluster, a gente vai ser muito mais assertivo. A gente vai estar selecionando ali exatamente o perfil de consumo para essas duas categorias de produto. E o mesmo vocês podem ver ali para o Cluster 2, né? Ele tem ali um foco muito grande em brinquedo, né? Que são os toys, em souvenir e em tecnologia. Beleza? Então a gente já consegue ter essa visualização muito mais facilmente do que está acontecendo. A gente pode ver aqui também por faixa etária, né? A gente pode aplicar aqui por faixa etária. Acaba que aqui num primeiro momento realmente não faz tanta diferença. E vamos aqui ver agora por método de pagamento. Olha que maneiro, olha que interessante, pessoal. A gente pode perceber que no cluster 0, né, que seria o cluster 1, o público paga apenas com cartão de débito. Então, se vocês quiserem fazer algum tipo de propaganda, enfim, direcionamento de marketing para focar em cartão de débito, algum tipo de ação, vocês já conseguem focar exatamente no cluster 0. E se vocês perceberem, o cluster 1 e o cluster 4, eles não têm utilização do cartão de débito. Eles só usam dinheiro e cartão de crédito. Então, vocês já podem fazer outros tipos de ação também, tá? Então, pessoal, essa é uma visualização muito interessante para entender melhor o seu público, né? Fazer essa segmentação e estar tomando melhores decisões para campanhas, enfim, no dia a dia. E aí, galera, aqui por último, a gente vai ter a nossa lista, tá? Lista de marketing, vamos botar assim, lista marketing. Lista campanha, vamos lá, lista campanha, que fica melhor. Lista campanha. Pessoal, na lista campanha, qual é a ideia, tá? A gente vamos primeiro, até tinha esquecido disso, é muito interessante. Eu vou criar aqui uma visualização rápida da nossa tabela, só para nos dar uma ideia de como seria no mundo dos negócios, né? Vamos supor que nesse dataset, né, que a gente tem aqui no nosso dia a dia, a gente tem ali uma coluna de e-mails, né? A gente coloca ali o e-mail de cada cliente que tem o seu ID. Enfim, para que a gente possa depois fazer envios a gente selecione ali, faça a segmentação e depois faça coloca o input no MailChimp, enfim, algum outro tipo de plataforma para poder disparar o e-mail marketing que a gente está querendo fazer para algum tipo de ação. Então, vou colocar aqui e-mail, vou colocar aqui, vou colocar, vou usar o Customer ID, né, para poder criar o e-mail aleatório, tá, pessoal? Então, isso aqui é fictício, é randomemail.com e vou randommail.com, acredito que vai. Beleza, então a gente tem aqui o random@mail.com, tá aqui com o customer ID, que seria o número, o nome dele, tá, do e-mail. Então, pessoal, só rapidinho para a gente poder criar aqui as visualizações, tá? Então, o que eu quero fazer aqui, pessoal? Eu quero ver
quais são os clientes que eu estaria fazendo o envio de campanha, né? Qual a estratégia que eu quero criar. Então, a gente está tendo Dia das Crianças. Eu quero fazer um envio de e-mail marketing para o meu público que compra brinquedos dentro da idade de X a Y e nas quantidades de W e Z. Tá? Então, o objetivo daqui é justamente fazer essa segmentação para que vocês possam fazer a melhor campanha possível para o seu público. Então, pessoal, primeira coisa que eu quero fazer aqui, na verdade, é colocar o número de clientes, tá? Que a gente estaria atingindo com essa segmentação, todos esses filtros que a gente vai estar fazendo. Então, eu já vou deixar aqui bem visual, tá? Eu tirei aqui as unidades para a gente ter um número bem mais visual. Vou deixar ele um pouquinho menor só. Aqui a gente não vai precisar formatar, porque não vai ficar tão grande, tá? O conteúdo que a gente vai estar disponibilizando. E o que eu vou fazer agora é encher isso aqui de filtro, tá? Que é o que a gente vai precisar para estar de fato trazendo ali a lista ideal para a nossa campanha de marketing. Então, aqui eu já vou colocar o Customer ID, tá? Então aqui eu já vou colocar também uma lista suspensa para facilitar, deixar mais visual, tá? Aqui depois a gente pode colocar, por exemplo, para pesquisar, enfim, o que vocês acharem melhor. Vou colocar aqui, vou copiar e colar. Vou colocar aqui um outro filtro. Colocar um outro filtro. Perdão, Customer ID eu não vou querer, pessoal. O que eu vou querer aqui, na verdade, fiz besteira. O que eu vou querer aqui, na verdade, são os parâmetros para me trazer o e-mail do Customer ID, tá? Então esquece esse Customer ID, o ID do cliente. Eu vou querer aqui categoria, então aqui a gente já pode escolher quais as categorias que a gente vai querer, tá? Selecionar. Eu vou colocar aqui a faixa etária, que eu vou selecionar. Melhor ainda, eu não quero nem a faixa etária. Eu vou colocar aqui a idade, tá? Já vou colocar a idade para poder facilitar, porque eu sei que às vezes isso altera muito. O range, né, pode ser maior, pode ser menor, enfim. Isso varia. E aqui, ao invés de colocar menos suspenso, eu quero colocar entre, justamente para a gente ter uma maior flexibilidade dos valores que a gente vai estar colocando, beleza? Então, vou só dar uma ampliada aqui para poder melhorar a visualização. Beleza, da categoria e da idade já foi. O que eu vou querer, só deixa eu dar um up aqui nessa, deixa eu ver se eu consigo. Ah, tá, é porque tá com esse controle de deslizamento, eu não quero isso. E acabou que ficou pequeno mesmo o nome, mas não tem problema, isso aqui é ajuste fino, pessoal. Depois eu falei, isso aqui a ideia não é ser muito visual, a ideia é ser prático. Então, vamos colocar aqui o range de idade, né, que a gente vai querer estar fazendo, a categoria já foi. O que a gente vai querer aqui agora é o gênero, tá? Então aqui a gente pode escolher o gênero que a gente vai querer estar atingindo. A gente pode escolher também, vamos colocar aqui, né, no filtro, o shopping, que a gente pode fazer uma ação para um shopping específico, né, como aquele que a gente viu que tem ali o maior ticket médio, que pode ser um shopping mais premium, por mais que tenha uma quantidade menor de clientes, seria um shopping com maior ticket médio. Então, pode ser um shopping mais premium, assim. Aqui no Rio tem um Village Mall, né, por exemplo, que tem uma quantidade menor de clientes, só que eles gastam muito mais. Beleza. O que mais? Eu quero ver aqui o método de pagamento. Beleza, a gente pode colocar aqui o método de pagamento também. Vai que a gente quer fazer, como eu disse antes, uma campanha que é direcionada apenas para aquele público que compra em dinheiro. Beleza? E deixa eu ver se tem outra oportunidade aqui. O que a gente não pode faltar, né, na verdade, que é o cluster. A gente também pode selecionar o tipo de cluster que a gente quer. Então, quero fazer para aquele público que só compra em dinheiro, né? Que no caso que seria o público do cluster 1. Enfim, o público que só compra é, 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 tecnologia e sapato, que é o cluster 3, enfim. Já puxa essas informações aqui diretamente pelos filtros, tá, pessoal? E acredito que seja isso, tá? E aqui, essa parte da escolha tá top, beleza, pessoal? Acredito que esses filtros aqui já vão ajudar muito na seleção. E depois a gente faz uma simulação aqui para vocês verem. O que eu agora vou querer é colocar a quantidade, tá? Eu vou colocar aqui a quantidade que a gente vai estar querendo selecionar de, não de pedidos, mas a quantidade
de venda, tá? Ou seja, quantos itens foram comprados. Eu quero, por exemplo, segmentar. Eu quero clientes que compraram 3 peças da categoria de sapato. Eu quero clientes que compraram entre 3 a 5 peças. Eu quero clientes que compraram menos de 2 peças. Eu quero clientes que não compraram nada. Eu quero clientes que compraram apenas uma peça. Então a gente vai fazer também essa categorização aqui, tá? Esse filtro. E aqui a gente pode colocar, a gente vai de fato repetir, tá? A quantidade. A gente vai colocar aqui 3. Vocês vão entender o porquê. É, o Power BI ele tem algumas limitações, tá? Que por exemplo, o Google Data Studio ele não tem, que o Google Data Studio para mim é um pouco melhor para se usar, para ser sincero. Mas aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai criar 3 filtros, tá? Sendo que um é entre, que a gente para pegar nesse cenário de, quero um cara que comprou entre 3 a 5, 1 a 3, 1 a 2, enfim. A quantidade, a gente vai colocar outro aqui, que é menor ou igual, ou seja, quero o cliente que comprou menor ou igual a 3 peças, menor ou igual a 2, menor ou igual a 4, enfim. E aqui a gente vai colocar uma quantidade maior ou igual, tá? Para poder a gente estar utilizando bem flexivelmente os filtros. Beleza, pessoal? Então aqui a gente conclui todos esses filtros que a gente precisaria para estar fazendo a segmentação. E por último, e não menos importante, na verdade, um dos mais importantes, é a gente ter o retorno de todos esses filtros para que a gente possa fazer a nossa lista de e-mail marketing, beleza? E o que a gente precisa disso? Dos e-mails. Então, eu criei aqui uma tabelinha, eu utilizei aqui o visual de tabela, tá? Para poder puxar todos os e-mails que a gente vai estar filtrando para fazer a campanha. Então vamos dar uma simulada aqui, pessoal, para vocês entenderem a ideia, tá? Coloquei aqui um número de clientes para que a gente possa ter uma visualização do quanto que a gente vai ter de impacto com essa ação, né, em cima dessa base que a gente criou e ver o quanto que isso vai ser interessante para o nosso negócio. Então coloquei aqui, vou querer criar aqui então, pessoal, um exemplo. Quero criar aqui uma campanha para clientes que compraram menos de 2 peças, ou seja, eu já pego aqui a quantidade e já coloco um menor igual, se não me engano esse aqui é o menor igual. Deixa eu dar uma olhada para vocês ficar, o menor igual. Isso aqui depois vocês podem colocar o título, tá, para poder ficar mais fácil. Quero clientes que compraram menos de 2 peças, é, é, menos de 2 peças de sapatos, você já vê que está caindo aqui o número, né, pessoal? A gente já selecionou aqui clientes que compraram menos ou igual 2 peças de sapatos, então já de 99.487, sei lá, foi para 3.989. Vamos pegar aquele shopping Emar Square Mall, beleza? Que é aquele shopping que a gente entendeu ali que é mais top, né? Que ele tem um ticket médio maior e que pagou no cartão de crédito. Beleza? Não vou selecionar o gênero. E vou colocar aqui um a mais, tá? Que é do público, vamos colocar aqui de 45 a 60 anos. Olha que interessante, pessoal. A gente saiu de 99.400 e poucos clientes, né, na nossa base para 24, após todas essas segmentações. E aqui ele retornou já a lista dos e-mails desses clientes que eu selecionei. E o que a gente faz com isso, Thiago? A gente exporta os dados, pessoal. A gente clica aqui em exportar, enfim, vai estar lá no Power BI Service já com tudo certinho para o pessoal de marketing, né, os usuários finais ali que vão estar fazendo essas análises para a campanha, poderiam exportar isso, colocar lá no e-mail marketing, né, no MailChimp, enfim, seja o que for, e disparar facilmente os e-mails para a campanha. Então fica um trabalho muito mais automatizado de se fazer, muito menos trabalhoso para o dia a dia. Beleza, galera? Isso aqui foi uma visão geral para vocês entenderem. Vou até desfazer o filtro aqui para vocês verem o quanto que a gente sai, né? A gente saiu a gente estava em 24. Olha isso que interessante. A gente saiu de 24, deixa eu zerar, e foi para 99.457. Para vocês verem o tamanho do poder, né, que essa ferramenta tem, esse formato de análise de dados, tá bom? Então, galera, a ideia foi justamente trazer essas 3 visões para vocês, tanto uma análise mais resumida, né, do CRM,
uma análise aqui dos clusters, né, que é muito interessante também. Isso aqui não é todo mundo que tem, tá, pessoal? É uma análise muito boa para o dia a dia, ainda mais quem trabalha com essa parte de e-mail marketing, campanhas online, enfim, e-commerce. Isso aqui é sensacional. E a lista de campanha, isso aqui para mim é o creme da parada, tá? Isso aqui é muito interessante de se usar para o dia a dia, ainda mais para a galera do marketing. Então, como eu falei, não era para fazer nada muito visual. Aqui a ideia é trazer o conteúdo, é trazer o uso para o dia a dia que vocês reproduzam aí no trabalho de vocês, tá? Para que vocês agreguem mais valor, estejam contribuindo cada vez mais e ganhem também aí um aumento, promoção. Beleza, pessoal? Agradeço aí. Deixem um comentário, curtam se curtiram, tá? Aceito crítica também. A ideia é que a gente faça essa troca saudável para a gente estar podendo evoluir junto. Beleza? Espero que tenham gostado. Forte abraço e até a próxima.